Porque os casos de salmonelose aumentam no verão. O verão está chegando, com ele, as altas temperaturas e as viagens. Provar alimentos de outras culturas na beira da praia pode ser uma experiência inesquecível, mas não podemos ignorar que existe um certo risco inerente de comer alimentos que não são controlados pelos protocolos de saúde. Um turista mais ousado pode acabar sendo vítima de salmonelose. As bactérias causadoras de salmonelose, do gênero Salmonella, estão presentes em todas as épocas do ano. No entanto, o número de casos dessa intoxicação alimentar aumenta no verão. Por quê? A seguir, veremos a resposta. Conhecendo a bactéria Salmonella. A Salmonella é um gênero bacteriano constituído por bacilos gram-negativos anaeróbicos facultativos, ou seja, eles podem obter energia na ausência de oxigênio. Essas bactérias geralmente são chamadas de Salmonella. Infelizmente, o habitat natural desses micro-organismos é o intestino de qualquer tipo de animal de sangue quente, incluindo os humanos. A salmonelose não ocorre de maneira simples, pois essas bactérias geralmente não suportam o ácido do estômago e podem morrer antes de atingir o intestino. Aquelas que resistem precisam enfrentar a flora bacteriana e o rápido trânsito intestinal. Apenas uma pequena porcentagem desses micro-organismos patogênicos consegue aderir e se reproduzir na mucosa intestinal. É então que o quadro patológico característico começa. Diarreia frequente, febre, dor abdominal. Leia também: objetos domésticos que acumulam bactérias. Por que os casos de salmonelose aumentam no verão? A resposta é simples. Altas temperaturas aumentam a taxa de crescimento bacteriano da salmonela. Temos que ver o crescimento bacteriano em uma superfície como uma montanha-russa. Há uma fase de adaptação, em que as bactérias colonizam o meio em que os alimentos crus e não refrigerados foram depositados. Então, há um crescimento exponencial, no qual cada bactéria dá a origem a duas células filhas por uma técnica chamada de fissão binária. Um ambiente favorável, neste caso, uma temperatura mais alta, acelera o crescimento exponencial de salmonela. Depois disso, há uma fase estacionária, o platô da montanha, na qual as bactérias crescem e morrem na mesma proporção devido ao esgotamento de nutrientes. Aqui, o limite da população é atingido. Por fim, começa o declínio, pois a falta de nutrientes e o acúmulo de produtos tóxicos acabam prejudicando a colônia bacteriana. Assim, quanto maior a carga bacteriana durante as fases exponencial e estacionária, maior o risco de contrair salmonelose se um ser humano for exposto a alimentos contaminados. Ainda assim, não está totalmente claro qual é a quantidade de bactérias que deve ser ingerida para que essa intoxicação se desenvolva. Estima-se que de 1 a 10 milhões. Fatores antrópicos e ambientais. Portanto, como já mencionamos, quanto mais alta a temperatura, mais rapidamente as bactérias se reproduzem e mais provável será que uma pessoa ingira uma carga bacteriana grande e o suficiente para se contagiar de salmonelose. Ainda assim, nem todo risco recai sobre a própria temperatura. Como comentamos anteriormente, existem hábitos que podem aumentar a probabilidade de contágio, como os seguintes: comer alimentos crus sem controle sanitário, levar a piqueniques e passeios ao ar livre alimentos crus e sem refrigeração, comer em locais com baixo nível de higiene, onde os materiais não são limpos e podem conter vestígios de salmonela.
Além disso, existem outros fatores que podem aumentar a incidência de salmonelose a longo prazo. Um estudo publicado na revista Foodborne Pathogens and Disease nos adverte que a mudança climática parece estar correlacionada com o aumento dessas infecções nos Estados Unidos. Isso faz sentido depois do que foi explicado até agora. Evitar a salmonelose no verão. Em resumo, é inevitável que a salmonela se replique ainda mais durante o verão. No entanto, devemos tomar as medidas de higiene necessárias e usar o bom senso ao escolher estabelecimentos nos quais comer. Por exemplo, o verão é um momento de risco especial considerando os casos de intoxicação alimentar. É importante ter cuidado com o manuseio de alimentos, com a limpeza das mãos e dos utensílios. É sempre melhor prevenir do que remediar.